Está connosco o Ricardo Ribeiro, especialista em segurança e proteção civil. Bom dia, Ricardo. Bom dia, obrigado por estares connosco. A notícia da saída da Ministra da Administração Interna. Em Coimbra também chove em 2 dias o que chove num ano. Compreende-se as evacuações das zonas de risco? Sim, compreende-se. Começando pela Ministra, eu acho que esta Ministra já estava a prazo há um tempo, portanto houve aqui uma sequência de acontecimentos que culminou agora na situação das tempestades, mas em boa verdade já temos que se falava nesta Ministra, na Ministra da Saúde, enfim, que são 2 temas sempre em cima da mesa e que têm grande impacto nas pessoas e, portanto, depois esta Ministra ainda tinha, na minha opinião, uma grande dificuldade de comunicação do ponto de vista político, do ponto de vista até, não digo operacional, mas para a estrutura da proteção civil, e depois esta situação do tempo não resolveu. Resolveu a saída dela. Mas, em boa verdade, eu sou daqueles que pensa que não é a saída da Ministra que resolve o problema. Há questões de âmbito estrutural que subsistem e que até vamos falar provavelmente e que temos falado aqui e que, portanto, é necessário encontrar, para além do protagonista, é fundamental que saiba comunicar, que conheça a estrutura, que lide bem com a estrutura, o que não era o caso desta senhora Ministra, mas também que resolva factualmente os problemas estruturais de coordenação institucional, em planeamento da emergência, etc. Tal não aconteceu e a Ministra acabou por ter que sair. Enfrentou os violentos incêndios do ano passado, que mataram pessoas. Também. Podia ter havido uma resposta que agora preparasse o país para a crise ambiental de maneira diferente. Certo, nós vamos verificar e temos vindo aqui a falar que o grande problema destes grandes acontecimentos nem sequer é a gestão da emergência, porque a gestão da emergência estávamos em nível máximo, nível 4 de prontidão, tudo isso, mobilizaram-se os meios, houve algumas dificuldades, houve problemas no Ciresp também, novamente, houve aqui algumas dificuldades que são entendíveis do ponto de vista da gestão da emergência. Mas nestes casos concretos, o que é altamente impactante não é aquelas 3, 4 horas, um dia da emergência, é a reposição da normalidade. E a reposição da normalidade que nós verificamos é que ao final destes dias todos ainda há cerca de 40 mil pessoas, por exemplo, sem eletricidade. É verdade que quando cai uma linha de muito alta tensão, ela não se resolve numa semana, mas tem que haver redundâncias. Já falámos aqui várias vezes. E só se consegue otimizar a reposição da normalidade quando há, em sede de planeamento, um trabalho muito grande de coordenação institucional entre as autoridades, nomeadamente a ANEPC, e as entidades que prestam serviços de utilidade pública, serviços essenciais. E eu acho que há muito trabalho a fazer. Não é um problema deste ano, é um problema de há 10 ou 15 anos ou 20. Portanto, há muito trabalho a fazer ao nível do planeamento com a coordenação institucional e que, na minha opinião, não está a ser feito de forma otimizada. Para que as pessoas percebam, a reposição de infraestruturas desta dimensão é um trabalho moroso e difícil. E o acionamento de ajuda europeia não ajudaria ou ajudava de alguma forma nessa reposição de energia? Em termos da energia, não. Noutros aspectos, sim. Por exemplo, do ponto de vista financeiro, os apoios financeiros, também do ponto de vista do conhecimento, nomeadamente a utilização do satélite Copérnico, etc., haveria. Eu acho que aí também houve um delay que me pareceu desnecessário, ou seja, o pedido de apoio ao MIC e à União Europeia para outros aspectos que não diretamente com a questão operacional, na minha opinião, poderia ter sido feito antes, porque o impacto da energia é em cascata. Reparem, para o telespectador perceber, porque às vezes vale a pena nós lembrarmos. Este impacto acumulado das 4 tempestades, mais os últimos dias de chuva e vento, trouxeram-nos 16 mortos, 1.272 pessoas desalojadas ou retiradas das suas habitações. Mais estes 3.600 agora desta noite de Coimbra. 3.600, já vamos para os 15, 16 mil. 12.500 ocorrências desde 1 de fevereiro. Bens e património, danos nos bens e património, destruição parcial de empresas, fábricas, cheias inundações, ventos e quedas de árvores e estruturas. Infraestruturas essenciais condicionadas, o caso da energia, da água, luz, escolas, perturbações ferroviárias e de transporte. E depois, repare, temos um pico sem eletricidade de 1 milhão de pessoas.
É verdade, não se podia fazer nada aqui. Neste momento, podia-se fazer antes, colocar a maior parte da infraestrutura nas zonas de risco. Esse é um outro aspecto. Quando nós falamos em enterrar as infraestruturas, não falamos no país todo. Falamos nas zonas de risco, nas zonas expostas ao risco. Mesmo assim, de facto, é um valor significativo. Mas, Jerónimo, nós tivemos 4 mil milhões e meio de prejuízo. E repare, nós temos, desde o dia 28, persistem ainda cerca de 40 mil quilómetros. Agora, importa dizer que a E-Redes reporta mais de 6 mil quilómetros de rede danificada. Portanto, é uma solução que não é fácil de encontrar. Por isso, era necessário trabalhar em redundâncias, ter equipas pré-posicionadas, com um número muito significativo de geradores de alta capacidade para poderem substituir provisoriamente, na maior parte dos casos, a quebra da energia. Porque o problema aqui não se trata em repor a normalidade definitivamente. É verdade que esse é o objetivo, mas há situações intermédias que substituem de forma redundante o fornecimento da rede elétrica. Repara, Jerónimo, já falámos aqui. A falta de água. A falta de água é uma consequência, não é da falta de água, é da falta de energia. Portanto, não faz muito sentido que em 2026 todos os municípios do país não tenham nos seus reservatórios um gerador para fazer a reposição da água na rede de águas com energia em redundância. Não faz sentido, porque são valores que não justificam esta realidade, a não ser a falta de planeamento. E depois é a questão do efeito cascata, e tu identificaste bem a questão da energia, porque ela é central ao nosso modo de vida. Quando ela falta, temos estes problemas. E depois há aqui também esta mudança do paradigma para uma vertente mais elétrica. Temos em curso o ELAR, por exemplo, que faz com que as pessoas troquem os seus eletrodomésticos por eletrónicos, deixam de poder ter gás em casa. Não é redundância, porque neste momento não podem cozinhar sem eletricidade. Exatamente. Essa é uma questão que nós temos que discutir, porque todos nós, em nossas casas e nas empresas, etc., temos que olhar para a situação que temos como uma situação provisória que não é garantida. A disponibilidade da eletricidade não é garantida em qualquer altura, como já se viu, o apagão há pouco tempo, e portanto nós temos que ter condições de redundância em casa. O gás, a energia solar, a eólica, ou o que for, que previna este tipo de situações. E o caso concreto que deste para não poderem cozinhar, bastava ter um fogão, até de campismo, por exemplo, provisório, para substituir esta situação. Ou seja, nós falamos muitas vezes em que é necessário ter um plano de emergência familiar e um kit familiar. Esse kit familiar deve incluir materiais como rádios, pilhas, lanternas, medicamentos crónicos, algum dinheiro, enlatados, alimentação e água, mas também deve haver um planeamento familiar para perguntar: então, e se agora faltar a água? Eu tenho água. Então, e se faltar a energia? Eu tenho gás. Então, e se faltar o gás? Eu tenho energia elétrica. E, portanto, ter esta visão de autoproteção e de prevenção relativamente aos acontecimentos que toda a gente sabe que são possíveis de acontecer. Para terminar, Ricardo, essa cultura de risco que nós não temos começa em casa, começa também na escola, no governo também? Podia haver medidas que facilitassem a adoção desta cultura de risco? Sem dúvida. Uma das coisas que ao longo dos anos temos falado é que a cultura de risco, do ponto de vista da segurança coletiva, tem que ter uma ação dinâmica, idêntica àquela que nós tivemos, por exemplo, para o ambiente, com os vidrões, com a reciclagem dos produtos, ou seja, em que foi incutido ao nível escolar, nomeadamente a partir logo da primária, em que foi colocada a necessidade urgente de reciclarmos e de termos uma cultura verde, diminuirmos a nossa pegada de carbono, etc., às crianças. Portanto, a questão do risco, a cultura de risco, aliás, como tudo em cultura, é enorme para se alterar, é uma questão geracional. E este trabalho não está a ser feito, pelo menos de forma otimizada, e devia de ser um objetivo estratégico, não só deste governo, dos anteriores e dos que hão de vir.
para que nós tenhamos uma cultura de segurança e de prevenção, porque poupa dinheiro, é um investimento. Obrigado, Ricardo Ribeiro. Boa quarta-feira, até à próxima.